Olá pessoal, vamos dar prosseguimento no estudo do ciclo de Rankine ideal, fazendo um exercício. A água é o fluido de trabalho, um ciclo de potência de Rankine ideal. Por que ideal? Nós não vamos considerar as irreversibilidades na turbina e na bomba. Vapor saturado entra na turbina a 8 megapascal e líquido saturado entra na bomba a 20 kilopascal. Só a informação das pressões já é suficiente para nós resolvermos nosso ciclo. Aí ele pede para calcular todas as propriedades aqui. Vamos calcular então qual é a primeira etapa: desenhar os componentes do ciclo. Vamos desenhar aqui a caldeira, que é a nossa fonte quente, a turbina, o condensador e a bomba, lembrando sempre que todo ciclo pode ser representado como uma máquina térmica que vai ter esse comportamento aqui: uma fonte quente recebendo calor a uma temperatura quente. Deixa eu arrastar isso aqui para o lado. Uma fonte quente, aqui, uma fonte quente recebendo calor a uma temperatura quente, ou fornecendo calor a uma temperatura quente para a máquina térmica, que no nosso caso é a turbina, realiza trabalho e rejeita calor para uma fonte fria. Para a gente completar o ciclo, nós precisamos voltar o fluido para o estado aqui de alta temperatura e alta pressão. Então, uma máquina térmica funciona com essa ideia aqui. Fazendo aqui, uma vez que a gente tem os componentes, a gente numera os estados termodinâmicos nas saídas de cada um dos componentes. Eu gosto de começar numerando pela saída da caldeira, porque geralmente a saída da caldeira é um parâmetro que a gente conhece, é fornecido, e aí vamos fazer o nosso diagrama temperatura-entropia. Aqui, temperatura e entropia, nós temos aqui o nosso domo do vapor, que tem mais ou menos essa característica. Nós vamos ter uma região de linha de temperatura, a pressão de alta, na região aqui e uma linha de temperatura de baixa. Na região aqui superaquecido, nossa curva tem esse comportamento. Na região de líquido comprimido, ela é bem próxima, vou desenhar um pouco afastada, mas ela é bem próxima da linha de líquido saturado. Mesma coisa, a linha de pressão de baixa, ela é bem próxima aqui, vou desenhar um pouco até mais afastado. E a região, essa aqui é a pressão de baixa e ali é a pressão de alta. No ciclo Rankine ideal, a saída da caldeira está saindo vapor saturado, nosso ponto 1. A turbina faz uma expansão isoentrópica, portanto, nós temos aqui uma expansão isoentrópica, é o ciclo de Rankine ideal, esse é o nosso ponto 2. E aqui é que reside a diferença do Rankine ideal com o de Carnot. Lá no Carnot, nós usávamos a entrada da caldeira como líquido saturado, porque essa é a maior temperatura que a gente consegue ter na caldeira para essa condição aqui, ó. Por quê? Porque se eu entrar na caldeira com líquido comprimido, o que vai acontecer com a minha temperatura na fonte quente? A temperatura média da fonte quente vai reduzir, que é o que vai acontecer aqui no Rankine. Lá no Carnot, nós queremos a maior temperatura possível, vai ser justamente esse ponto que nós vimos, são os pontos limites. Com base nesse ponto, nós tínhamos qual era o ponto aqui 4, que é da saída da bomba e entrada. Ponto 3, na verdade, do condensador, né? Quanto de calor nós precisamos rejeitar. Esse ponto 3 que eu vou marcar como ponto 3C, que seria o de Carnot. Aqui no Rankine, a bomba trabalha com líquido, e trabalha com líquido saturado, no nosso caso aqui. É o ciclo ideal teórico. Nós vamos colocar então o ponto 3 aqui como líquido saturado. Quando a gente movimenta esse ponto 3 para a esquerda, consequentemente, o ponto na saída da bomba vai para a região de líquido comprimido. Líquido comprimido aqui, esse ponto 4. Esse é o ponto 4. Esse aqui era o ponto 4 anterior, que era o ponto 4, que eu vou pôr aqui 4 de Carnot. O ponto 4 agora movimentou aqui para a esquerda, para baixo, diminuiu a temperatura na entrada da caldeira. Consequentemente, a temperatura média na caldeira vai diminuir. E isso vai resultar num menor rendimento. Uma vez que a gente desenhou o diagrama temperatura-entropia, os componentes, numerou os estados, esse nosso ciclo é nesse sentido aqui, né? A taxa máxima se movimentando aqui nesse sentido aqui. Vamos fazer o quê? Listar todas as propriedades. Aqui eu desenhei, mas aqui eu plotei com os dados reais calculados para a gente poder ter uma melhor percepção de como fica o gráfico real. Então esse aqui é o gráfico plotado com os dados da tabela de líquido saturado, vapor saturado e os dados
calculados e observamos o quê? Que o ponto 3 e o ponto 4 aqui na entrada e na saída da bomba são muito próximos. Essa região aqui, professor, mas está em cima da linha de líquido saturado? Não, não está em cima. Olha que eu fiz um zoom aqui, só que é muito próximo. Então eu fiz um zoom aqui, a temperatura 4 é pouca coisa maior do que a temperatura 3. Uma vez que a gente fez essa tabela, a gente vai listar, fazer a tabela dos estados e preencher o que a gente sabe. O que a gente sabe? A gente sabe a pressão da linha de alta, aqui o ponto 1 é na saída da caldeira, e a linha de alta são 8.000 kPa, 8 MPa. Na saída da turbina é a linha de pressão de baixa, 20 kPa. Vou pôr aqui, vou pôr de vermelho também, 20 kPa. No condensador não muda a pressão, também continua com 20 kPa. E na saída da bomba volta para a linha de pressão de alta de 8.000 kPa. O que nós sabemos também é o título aqui do ponto 1, que é igual a 1, vapor saturado, e o título no ponto 3, que é líquido saturado. Lembrando que no Carnot a gente sabia o título no ponto 4, agora é no ponto 3 aqui, que é líquido saturado. Com isso aqui, a gente vai conseguir determinar o quê? Todas as demais propriedades aqui. A temperatura do ponto 1 é a temperatura de saturação para essa pressão P1. No ponto 2, está na linha aqui de mistura, vai ser a temperatura de saturação para a pressão P2. Vou pôr aqui de azul para não ficar... Temperatura de saturação para a pressão P2. No ponto 3 também vai ser essa mesma temperatura de saturação para a pressão P2, que é igual a P3. E o ponto 4, nós vamos calcular. No ponto 4, nós vamos ter que calcular a temperatura. E as propriedades, aqui a gente não precisa... A gente precisa de qual volume? A gente precisa do volume 3. Esse aqui a gente vai querer calcular. Esses aqui não tem necessidade de calcular. Por quê? Porque o cálculo do trabalho da bomba, a gente vai considerar que o líquido é incompressível, nós vamos considerar o volume na entrada, né, invariável o volume na entrada e na saída da bomba, então nós vamos precisar desse volume 3. A entalpia vai ser a entalpia de vapor saturado, entropia de vapor saturado, aqui entalpia de líquido saturado e entropia de líquido saturado. Com isso aqui a gente tem condições de calcular os demais, por quê? Na turbina isoentrópico, portanto, S2 é igual a S1, e na bomba isoentrópica também, S4 é igual a S3. Então aqui vamos agora então preencher, popular a nossa tabela, e aí a gente consegue resolver o exercício. Aqui eu repeti a tabela, vamos primeiro para o estado aqui na saída da caldeira, o ponto 1. Para a pressão, eu peguei um pedaço lá da tabela, a gente tem aqui para a pressão, aqui eu inverti, né? Aqui é pressão e temperatura, deixa eu corrigir aqui. Aqui é pressão e aqui é a temperatura de saturação. Para a pressão de 8 MPa ou 8.000 kPa, nós temos uma temperatura de saturação de 295,06, eu coloquei ela aqui na tabela, e os valores de entalpia e entropia. Bom, os valores são da entalpia de vapor saturado, 2.757,94, e entropia de vapor saturado. Esse ponto aqui, então, é muito fácil de calcular, né? 2.757,94 e 5,7431. E se esse valor da entropia, a gente sabe o valor da entropia no ponto 2, 5,7431 também no estado 2, que é a saída da turbina isoentrópica, com a expansão isoentrópica. Na turbina, então, agora a gente sabe a pressão e sabe a entropia, a gente tem condições de calcular esse estado. Pegando aqui, então, a tabela também, peguei aqui na região de pressão de 20 kPa, a gente tem entropia de líquido e entropia de vapor, e a gente sabe a entropia do ponto. Com isso aqui, a gente vai determinar o quê? Bom, a minha entropia de 5,74 no ponto 2 está entre a entropia de líquido e de vapor. Ela está aqui nesse valor intermediário. Logo, a gente está numa região de mistura, e de fato, a gente observar no gráfico uma região de mistura. Como é que a gente vai calcular o título? O título 2, vai ser a entropia do ponto, 5,7431, menos a entropia de vapor, de líquido, entropia de líquido, 0,8319, dividido pela entropia de vapor menos a entropia de líquido, que é justamente esse valor do meio aqui, ó. SLV, esse valor do meio, é justamente a entropia de vapor menos o líquido, 7,0766, e eu já pus a colinha aqui, para facilitar, eu copiei aqui 0,694, esse é o título no ponto 2. Com esse título, a gente calcula a entalpia no ponto 2, que é a entalpia de líquido
entalpia de líquido 251,38, mais o título 0,694 vezes a entalpia de vapor menos a entalpia de líquido. Entalpia de vapor menos de líquido, que dá justamente esse valor aqui do meio, que é o HLV, 2.358,33. Isso resulta numa entalpia no ponto 2, eu pus aqui também a colinha, de 1.888,074. Então aqui a gente tem o nosso ponto 1, nosso estado 2. Vamos calcular o estado 3. Na verdade, o estado 3 não precisa calcular. Por quê? Porque a gente já sabe o título, não é? Se a gente sabe o título de zero, é as propriedades de líquido. É a propriedade de qual que é a temperatura do ponto 2. Se é uma região de mistura, é a temperatura de saturação. Então aqui é a temperatura de saturação no ponto 2, 60,06, e no ponto 3 também é 60,06, e as propriedades vão ser as propriedades de líquido saturado, volume de líquido saturado, entalpia de líquido e entropia de líquido. Eu fiz ela aqui na próxima página, mas nem precisava, né? A gente já tem esses valores aqui, e aqui o valor do volume de líquido saturado também, que vai ser importante aqui para nós, 0,001017, a entalpia de líquido 251,38 e a entropia de líquido 0,8319. Então esse é o ponto 3, e o ponto 4 a gente sabe já a entropia também, 0,8319, porque na bomba é isoentrópica também. Então, isoentrópico. Então agora vamos para o estado 4. O estado 4, a gente tem a entropia, 0,8319. A gente sabe, então, o quê? Se a gente olhar na pressão de 8.000 kPa, o que a gente observa? Que a entropia de líquido é 3,2, ou seja, a minha entropia é menor do que a entropia de líquido. Isso resulta o quê? Que nosso estado é um estado de líquido comprimido. Nós precisaríamos, então, entrar na tabela de líquido comprimido para calcular. Só que aí lá a gente vai precisar fazer muitas interpolações. E nós vimos que tem uma forma mais fácil de eu calcular, como o trabalho da bomba é a entalpia de saída, H4, menos a entalpia de entrada. Mas que também pode ser aproximado como o volume específico na entrada, pressão na saída, menos a pressão na entrada. E isso aqui a gente tem. Então, H4 menos H3, e a entalpia 3 a gente tem 251,38, é igual ao volume 3, 0,001017, vezes a pressão na saída, que é 8.000 kPa, menos a pressão na entrada, que é 20 kPa. Isso aqui vai resultar em quilojoules por quilograma, a entalpia no ponto 4 de 259,49566 kJ por quilograma. Recomendo vocês fazerem pela tabela na região de líquido comprimido. Vocês provavelmente vão ter que fazer uma interpolação dupla e tem que dar um valor muito próximo aqui. E a temperatura? Como é que eu calculo a temperatura no ponto 4? A forma mais simples é lembrar que para líquido comprimido, a propriedade pode ser aproximada pela propriedade de líquido saturado na temperatura avaliada. Ou seja, o que eu sei do ponto 4, do estado 4? Eu sei a entalpia. Se eu buscar esse valor de entalpia na tabela, entalpia de líquido na tabela, na coluna de líquido saturado, esse valor de 259, ele está aqui entre 251 e 271, vai estar então entre essas duas temperaturas, 60 e 64. Então aqui a gente acha, esquece a coluna da pressão, a gente está olhando aqui para determinar nessa temperatura a propriedade de líquido comprimido pode ser aproximado pela propriedade de líquido saturado avaliado na temperatura. Dessa forma, a gente faz aqui uma interpolação, eu coloquei aqui, a gente acha a temperatura 4 de 62 graus. A temperatura 360,06, a gente observa o quê? Que é um aumento muito pequeno na temperatura. Por isso o gráfico lá muito próximo aqui, certo? Então a gente calculou todas as propriedades. E agora? Agora a gente tem o nosso ciclo. Primeira lei, nós vamos considerar calor mais trabalho. Por quê? Porque aí a gente calcula sempre saída menos entrada. Cálculo os componentes, caldeira não realiza trabalho, calor, entalpia na saída menos entrada, H1 menos H4. Um valor positivo, por quê? Porque ela está ganhando, meu fluido está ganhando energia aqui na caldeira. Turbina, H2 menos H1, é um trabalho negativo, por quê? Porque o meu fluido está perdendo energia e está realizando trabalho na vizinhança. Condensador não realiza trabalho,
rejeita calor, H3 menos H2, um calor negativo, porque eu estou rejeitando calor para o ambiente. E na bomba a gente já tinha calculado, mas aí a gente pode calcular H4 menos H3, mas esse valor a gente já tinha calculado. Positivo, por quê? Porque o meu fluido está ganhando esse trabalho. Esse trabalho está sendo realizado pela vizinhança no meu fluido de trabalho. A gente observa que a somatória dos calores com os trabalhos tem que ser igual a zero, porque é um ciclo. Um ciclo é um processo cujo estado final é igual ao estado inicial. A somatória dos calores e trabalhos tem que dar igual a zero. Então aqui, com o calor e o trabalho calculado, a gente pode calcular o rendimento, é o trabalho líquido, o módulo aqui do trabalho líquido, pelo calor na caldeira, a gente tem um rendimento de 34%. Se a gente tivesse usado, a gente lá no ciclo de Carnot, quais eram as temperaturas? É a temperatura da fonte quente, que é essa linha aqui de 295 graus Celsius, e a temperatura fria, esse quadradinho aqui é o nosso ciclo de Carnot, 60,06. Usando essas temperaturas, convertendo para Kelvin, na fórmula para o cálculo do rendimento do Carnot, você tem que converter as temperaturas para Kelvin. A gente obtém um rendimento máximo de 41,35 do ciclo de Carnot. Back-work ratio, a razão entre o que a bomba consome do que a turbina produz, fornece. Aqui, valores em módulo também, a gente obtém um back-work ratio muito pequeno, de 0,93%. Por quê? Porque comprimir líquido é incompressível. Comprimir líquido, aumentar a pressão de líquidos, que são fluidos incompressíveis, é muito barato. Comparado aqui com o valor que a gente obteve lá no ciclo de Carnot, de 31%. Por quê? Porque no ciclo de Carnot a gente está comprimindo uma mistura de líquido e vapor. E vapor é compressível, então a gente gasta muita energia para comprimir. Isso aqui é um ganho que a gente tem, uma vantagem que a gente tem no ciclo de Rankine. Agora, um outro aspecto interessante é as temperaturas do nosso ciclo de Rankine. Essa temperatura da fonte fria não mudou, mas a temperatura da fonte quente diminuiu. Quais são essas temperaturas da fonte quente e da fonte fria? A gente pode usar a definição da entropia, calor pela temperatura da fonte, pela temperatura da fronteira em que o calor é trocado, e calcular a temperatura média da fonte quente, como o calor na fonte quente, que é o calor na caldeira, pela variação de entropia S1 menos S4. A gente obtém aqui um valor de temperatura da fonte quente, 508 kelvins, que dá 235 graus Celsius. Quanto que era lá no Carnot? 295, ou seja, a temperatura da fonte quente diminuiu. Na fonte fria, não vai alterar. A fonte fria não vai alterar. Calor na fonte fria, que é o calor no condensador, pela variação de entropia no condensador, S3 menos S2, a gente obtém lá 60,096. Aqui tem a questão do truncamento das casas decimais. Se a gente olhar na tabela, 60,06, mas está satisfatório. Uma temperatura da fonte fria de 60 graus Celsius não mudou. Mas o que vai acontecer? E por que isso aqui é interessante? Porque agora a minha máquina térmica está funcionando com essa temperatura da fonte quente. A temperatura média da fonte quente não é mais os 295 graus Celsius, é 235, que dá 508 kelvins. Então, se a gente calcular o rendimento máximo, considerando essa temperatura média da fonte quente e essa temperatura média da fonte fria, essa temperatura não mudou em relação ao Carnot, mas essa aqui diminuiu em relação ao ciclo de Carnot. O que a gente obtém? 0,3449 ou 34,49%, que é exatamente o mesmo valor que a gente obteve aqui, ó, calculando em função do calor, do trabalho líquido e do calor, 0,3449. Ou seja, no ciclo de Rankine ideal, por que o rendimento cai? Porque a temperatura média da fonte quente diminuiu. E por que a temperatura média da fonte quente diminuiu? Porque a gente pegou esse ponto na entrada da bomba e levou para líquido saturado, consequentemente, o ponto na entrada da caldeira foi para a região de líquido comprimido, e essa região aqui, ó, é uma região que a temperatura fez a temperatura minha da caldeira diminuir. Minha temperatura no Carnot, na caldeira, entrava aqui. Agora ela está entrando aqui, ó. Então a temperatura média da fonte quente diminuiu. E é por isso que no ciclo de Rankine ideal, o rendimento, ou no ciclo de Rankine, de forma geral, o rendimento cai, porque a temperatura média da fonte quente caiu aqui. O que nós vamos fazer, então, nas próximas aulas? Ver como melhorar, como aumentar o rendimento do ciclo de Rankine, fazendo superaquecimento, fazendo reaquecimento e assim por diante. E a gente também vai introduzir os efeitos das irreversibilidades nos cálculos. Qualquer dúvida, sugestão, por favor, deixem nos comentários que eu respondo para vocês.